Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 16 de outubro, gravando um pouquinho mais tarde, não ao vivo. Até o final da semana a gente volta ao vivo, como a gente vinha fazendo. Passando para o que é realmente importante, ontem o Senado aprovou aí, por unanimidade, o projeto de lei que estabelece os critérios de divisão dos recursos que vão ser arrecadados no leilão de petróleo no dia 6 de novembro, chamada sessão onerosa. É importante dizer que foi por unanimidade, né, e que a Casa, o Senado, ela aprovou o texto da maneira que veio da Câmara, sem nenhuma alteração. E o texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que ficou a divisão, né? Só relembrando, 15% dos recursos vão para os estados, 15% para os municípios. O Rio de Janeiro ainda leva um adicional de 3%, porque é o local onde estão as jazidas de petróleo, e 67% para a União. A Petrobras vai ficar mais ou menos com 33 bilhões de dólares, de reais, desculpa, isso supondo que o arrecadado seja por volta de 106,5 bi no leilão do dia 6, pode ser um pouquinho mais do que isso. O importante também dizer que a aprovação da sessão onerosa, ela abre caminho para que o Senado finalmente finalize a votação da reforma da Previdência na Casa, né? Lembrar que já foi realizado o primeiro turno e só falta o segundo. Então, ontem mesmo o presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, deu a entender que o segundo turno no dia 22 de outubro, na semana que vem, está aí dado como certo, como entendido entre as lideranças. Ainda tratando de política e sobre o racha no PSL que a gente falou ontem, acho que vale só notar que ontem parte da bancada do PSL que apoia o presidente do partido, Luciano Bivar, ela tentou obstruir uma votação de uma medida provisória de reformulação ministerial e estrutural no Executivo. No final das contas, ele não teve sucesso, ela tentou se apoiar ali a minoria, não teve sucesso, a medida passou, foi aprovada, e aí o lado bolsonarista, por assim dizer, né, ou seja, adeptos do presidente Jair Bolsonaro, acham que o líder do partido na Câmara, que é o delegado Valdir, ele precisa ser destituído dessa função, porque de fato não faria sentido dado esse racha. Aqui, acho que eu vou lembrar do ponto que a gente falou no dia de ontem, né? A gente só fala de política quando acha que a política e toda essa dinâmica ela pode interferir no mercado. Então, por exemplo, ontem foi importante destacar esse movimento, porque esse racha entre o partido do presidente, essa dificuldade, né, entre apoiadores do presidente, apoiadores do presidente do partido, e esse racha começou exatamente com um mal entendido ali, um confronto entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, e aí se estendeu, né, para o resto dos signatários da sigla. Acho que vale notar esse movimento de ontem, porque ele de fato quase atrapalhou uma votação que é importante. E então a gente sempre vai trazer totalmente de forma apartidária esse tipo de movimentos, a gente acha que ele faz impacto nos mercados. Depois do burburinho de ontem, aí o mercado costuma ficar um pouco mais atento, e principalmente no que se diz respeito às reformas importantes. A gente por hora não vê nenhum risco aí de alguma reforma importante ser impactada por esse burburinho no PSL, embora seja difícil ver agora no curto prazo qual vai ser a saída, né, a resolução desse conflito. Passando para o mercado externo, ainda mais notícias pessimistas sobre a trade war. Nesse caso aqui, os Estados Unidos ontem, a Câmara deles aprovou a Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong, né? Lembrar que Hong Kong ele é ali ligado à China, né? É uma relação que há pouco tempo desembocou naqueles protestos super violentos em Hong Kong, né? E a Câmara aprovou essa lei, e aí a postura da China foi: olha, eu vou retaliar
se o Congresso finalmente respaldar essa lei favorável a Hong Kong, né? A independência de Hong Kong. Qual a dificuldade nisso? É que assim, a Câmara dos Estados Unidos, ela não tem, ela é predominantemente democrata, né? Ou seja, ela não é do partido do presidente Trump. O Senado é. Então, foi aprovado na Câmara, agora precisa ser aprovado no Senado para ser sancionada. A questão é a seguinte, o que o Trump poderia fazer, né? Ele poderia pressionar o Senado para não votar, ou o Senado vota, ele poderia vetar a lei, mas o importante é que a gente imagina que ele vai inviabilizar essa lei, né? A sanção final dessa lei, porque a gente imagina que, embora essa retaliação da China não esteja muito clara, ela vai acabar desembocando no que foi decidido no Trade War na sexta-feira da semana passada. Então, eu acho que fica mais uma questão de como é que sempre está longe, né, pensar que agora o conflito foi resolvido, né? Você imagina, os dois lados, no que eles puderem pleitear com o país que eles estão negociando e incluir isso ali no bolo do Trade War, eles vão fazer. Então, assim, a gente teve uma sinalização de acordo muito boa no final da semana passada, né? E aí, na verdade, desde então, a gente tem tido aí a China puxando um pouco mais ali a corda, no sentido de, peraí, tem que ver como é que vai ficar essa transição, como é que vai ser feita. Ontem pedindo extinção de outras retaliações para comprar ali o que eles prometeram em produtos agrícolas norte-americanos. E agora teve essa questão de Hong Kong, olha, se vocês apoiarem a democracia deles, eu vou retaliar. Então, é só para lembrar que o conflito está bem longe do fim, né? Acho que a gente sempre imagina que vão ter uma situação que vai dar uma apaziguada, mas ali a pólvora sempre bem perto de ser acesa. E aí, nesse caso, também vale lembrar da importância que o presidente Trump deve estar sinalizando a esse conflito com a China em relação à reeleição dele, né? A gente não consegue imaginar que ele vai se reeleger num conflito de trade war ainda muito aceso, né? Muito maléfico, assim. Todo mundo, até o empresário e o produtor norte-americano também querem uma solução, né? Eles querem poder vender para a China, eles querem que a China volte a comprar. Então, o ideal até para o Trump é que ele ache alguma solução aí de curto prazo. E aí é óbvio que a China, sabendo disso, tenta se puxar a corda também e trazer outras questões para o mérito do Trade War, que foi o caso agora em Hong Kong. Então, aí já passando para o mercado, as bolsas asiáticas elas fecharam majoritariamente em alta, mas Xangai recuou, né, o que é o esperado. Bolsas europeias e americanas alternando ganhos e perdas. Nossa bolsa brasileira está com substancial queda no dia de hoje, meio sozinha. As moedas emergentes em geral bastante mistas, real com uma valorização baixinha agora, mas também aí nessa volatilidade vista pelas outras moedas. E o mercado de juros aqui com pequenos ajustes, mas com performance negativa, em queda, aí esperando uma sinalização mais forte para se definir. Por hoje é isso, eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!